A atualização das negociações, quando que a Arena da Baixada terá o seu name right definido para essa temporada de 2022. No vídeo de hoje irei explicar aqui essas questões, também estipular um valor de quanto possivelmente o Atlético Paranaense pode fechar nessa parceria com a antiga Telecom, que foi adquirida pelo Grupo Bordeaux nesse ano também de 2022. Enfim, algumas alternativas interessantes também para a equipe paranaense se modernizar ainda mais e, enfim, continuar investindo no seu bom futebol para a sequência do ano. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje, comentar também sobre alguns outros pontos positivos dessa gestão do Furacão. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal aqui no Black Art. Inclusive a gente grava diversos outros conteúdos sobre a equipe do Atlético Paranaense, inclusive vou estar deixando passar aqui nos cards durante o vídeo e lá no finalzinho também deixar mais duas opções para vocês acompanharem. Além disso, quero passar um recadinho aqui super importante também para vocês, que envolve a UP Sportsbet, que é a casa de apostas apoiadora aqui do nosso canal, aqui do Black Card. Inclusive já nesse final de semana, domingo, tem Atlético Paranaense e Santos na Arena da Baixada, partida às 7 horas da noite, que você conta aí com as melhores cotações do mercado com a UP Sportsbet. Além disso, outras partidas pelo Campeonato Brasileiro da primeira divisão, como por exemplo Ceará e Coritiba, América Mineiro e Cuiabá, Avaí, São Paulo e Atlético Goianiense e Corinthians. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Corre lá, já pega e já começa a fazer suas apostas para essa partida do Furacão. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre uma atualização em relação ao primeiro vídeo que eu tinha gravado aqui, inclusive para o Black Card, envolvendo essa questão relacionada aos name rights da Arena da Baixada, especificamente após aí o Grupo Bordeaux ter adquirido a antiga Telecom, que no caso adquiriu a parte apenas no que tange a telecomunicação, né, internet, energia, enfim, internet e telefone, né, o ramo ainda de energia permanece sendo do governo, e ainda tinha aquela dúvida se ia chamar Liga ou Flui, né, agora sim já definido, irá se chamar Liga, e a partir desse momento já temos, né, um novo nome da Arena da Baixada, que pode ser uma dessas junções, né, a Arena Liga Telecom ou Liga Telecom Arena, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ficou um nome legal, eu curti também essa modernização em relação, né, à antiga Copel, que foi adquirida aí pelo Grupo Bordeaux, ainda lá no dia 25 de março, que foi esse anúncio oficial. Então, ainda no início do mês de março, já estavam apalavrados tanto a direção do Atlético Paranaense, quanto também com o Grupo Bordeaux, para ter essa definição do novo nome do estádio do Atlético Paranaense, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, não surgiu nenhuma atualização. A expectativa é que realmente aconteça nessa temporada de 2022, no máximo ali no final do mês de agosto já deve sim ter alguma previsão de possivelmente já estrear nessa temporada agora de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, enfim, já é um bom começo também para iniciar a parceria. Além disso, né, os valores não haviam sido cogitados em relação a quanto o Atlético Paranaense poderia cobrar. Entretanto, assim, a gente pode analisar outros acordos já fechados pelo próprio Furacão e também aqui dentro do futebol brasileiro, exemplos semelhantes, enfim, parecidos que podem servir de inspiração para a equipe do Furacão lucrar de outras formas. Então a tendência é que realmente aconteça nessa temporada de 2022, já tem todos os acordos já definidos, assinados, tanto em relação à duração do contrato, novo nome, até mesmo os valores, entretanto ainda não revelado, né, a Arena da Baixada, que já está 100%, não passa por nenhuma reforma ou algo nesse sentido, é apenas ele colocar esse seu nome da liga e a partir dali, né, fazer uma gestão de marketing, enfim, para esse nome pegar também na cabeça dos torcedores. Se a gente fosse comparar com outros clubes aqui no futebol brasileiro, que já fecharam alguns acordos, como por exemplo, aparece na primeira colocação tanto o Corinthians quanto também o Palmeiras, né? O Corinthians fechou com a Neoquímica, agora mais recentemente, lá na temporada de 2020, aproximadamente 300 milhões de reais por 20 anos de duração. O Palmeiras fechou ainda em 2013, aparentemente os mesmos valores, 300 milhões de reais por também 20 anos, com a Allianz, né, empresa alemã de seguros. Então são os principais nomes, né, dentro do futebol brasileiro. Outras equipes já fecharam também nesse mesmo acordo, que foi no caso o Atlético Mineiro com a MRV, acordo ali inicialmente de 60 milhões de reais por 10 anos de duração, com a possibilidade da extensão por mais 5 temporadas por 30 milhões de reais. É meio difícil a gente levar em conta essa questão da MRV com o Atlético Mineiro, já que tem uma parceria de longa data, né, com o próprio Rubens Menin, até mesmo o patrocínio, né, dentro da camisa, que vem há vários anos, então acho que não são parâmetros desses valores. Até mesmo, por exemplo, a Arena de Salvador, ela fechou um contrato inicial de 100 milhões de reais por 10 anos de duração, lá em 2013, antes da disputa da Copa das Confederações. Entretanto, a Itaipava voltou ao acordo, enfim, fez ali alguns replanejamentos e acabou fechando esse acordo final até a temporada agora
de 2023 por, no total, 43 milhões e meio de reais por 10 anos de duração, que ficou bem baixo. Acho que o Atlético Paranaense pode aí se aproveitar principalmente desses dois acordos que foram fechados, tanto lá na Arena de Pernambuco, quanto na Arena lá da Fonte Nova, no caso tanto na Bahia, né, quanto em Pernambuco, enfim, com o grupo Petrópolis, dono da Itaipava. Então, no geral, estava acordado ali para eles receberem 100 milhões de reais por 10 anos de duração. Acabou que teve outros acordos refeitos. O estádio de Pernambuco, né, a arena lá de Pernambuco, foi o maior prejudicado. Ficou no total recebendo apenas a sua cota fixa, né, no caso de 3 milhões de reais por ano, ou seja, deu ali aproximadamente pouco mais de 30 milhões de reais nesses 10 anos de pagamento. Na minha opinião, o Atlético Paranaense assim, deve fechar um acordo possivelmente de 10 anos de duração, até mesmo se a gente for comparar com o primeiro acordo já fechado de aquisição, né, dos direitos da Praça Esportiva, foi o próprio Furacão, lá do ano de 2005, fechou com a empresa japonesa Kyocera, que patrocinou até a metade do ano de 2008. Os valores naquela ocasião foram ali, aproximadamente 1,5 milhão de dólares por cada temporada. O Furacão, inclusive, né, resolveu não renovar esse seu vínculo ali na metade de 2008 para as temporadas seguintes, já que tinha aquela expectativa, né, de ter a Copa do Mundo em Curitiba, no estádio da Arena da Baixada, e aí sim poder valorizar os seus name rights. Entretanto, acabou aí que não chegou um novo patrocinador. É bem verdade também que os clubes no futebol brasileiro vêm encontrando essa certa resistência de quando um estádio já tem um certo nome definido, né, no caso do Joaquim Américo, ou já ser identificado com a Arena da Baixada, enfim, o próprio estádio do Atlético Paranaense. As empresas estão querendo logo lançar o próprio estádio com o nome da marca, né? Então, se a gente fosse considerar tudo isso, enfim, como que o Atlético Paranaense poderia se beneficiar dessa forma? Porque mesmo o Furacão não tem dívidas praticamente nenhuma, né? Se a gente fosse considerar de curto prazo, enfim, não precisa vender muito mais barato do que realmente vale o seu direito de nome do estádio Joaquim Américo. Então, acho que pode conseguir ali acordos aproximadamente de 100 milhões de reais por 10 anos de duração. Acho que seria bem justo dentro dessa casa, o que daria ali aproximadamente 10 milhões de reais por cada ano, sendo no total 833 mil reais por mês. É uma grana interessante, né? Já que, por exemplo, o Furacão teve o seu estádio nas últimas temporadas e não pôde contar com esse patrocínio. Obviamente, uma grana extra chegando, mesmo que o Furacão não tenha aí dívidas enormes, pode sim fazer muito bem ao clube poder contratar um outro jogador, né? Um nome de mais de peso, enfim, até mesmo investimento tanto nas suas reformas, melhorias, categorias de base. É um dinheiro que não vem em uma hora ruim também não. Então acredito que deve ser fechado possivelmente nessa temporada de 2022 um acordo de 10 anos com o próprio presidente, né, o Petraglia já não gosta de fazer esses acordos de muitos anos. Eu acho que 10 temporadas daria para ver uns outros rumos e até mesmo, quem sabe, futuramente o Furacão conseguir acordos melhores, né? Tem planos aí realmente gigantescos para a sua sequência. Não vejo com bons olhos também fechar um acordo tão longo assim, como por exemplo fez o Palmeiras e o Corinthians por 20 anos de duração. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre, né, esse valor que eu meio que pesquisei, estipulei aqui de mais ou menos 100 milhões de reais, 10 milhões por cada ano. Lembrando que essa quantia nunca é paga de uma vez, e sim em parcelas ou anuais ou mensais, enfim, por isso que eu gostei de fazer também essa separação aqui para vocês. Outros pontos também que a Arena da Baixada se beneficia para o Atlético Paranaense, né, obviamente conseguir o melhor acordo possível. Está aí na 8ª maior cidade do país, que no caso é Curitiba, com aproximadamente quase ali 2 milhões de habitantes, né? Além disso, a Arena da Baixada, que foi referência na última Copa do Mundo aqui no Brasil, né, em 2014, foi considerada a melhor arena da Copa durante a primeira fase, além, claro, né, de ser uma das mais modernas arenas da América Latina. O único, inclusive, aqui no hemisfério que tem, por exemplo, um teto retrátil, né? E além, claro, do gramado sintético, que já virou uma referência para todo mundo desde lá da sua instalação no ano de 2016. As obras iniciais, no caso, quando reformou a Arena da Baixada, ainda lá em 1999, quando foi inaugurada novamente, né, com esse próprio nome de Arena da Baixada, foram de aproximadamente 30 milhões de dólares naquela ocasião. E agora para a Copa do Mundo, mais recentemente, a partir ali do ano de 2010, as obras no total ficaram ali aproximadamente em 400 milhões de reais. Ou seja, bem caro, mas um investimento que valeu muito a pena, né? Um dos estádios mais bem utilizados, assim podemos dizer, nesse pós-Copa. Eu diria que tanto a Arena da Baixada, quanto também a Arena lá do Castelão, em Fortaleza também, utilizado pelos dois clubes, a Arena Corinthians, enfim, foram referências positivas nessa Copa do Mundo. O Beira-Rio também, né, com o próprio Internacional. Então acho que por esses motivos,
de estar numa cidade importante. Enfim, um Atlético que a cada ano vem crescendo ainda mais. Pra gente ter uma ideia, né? Em 2005, quando foi fechado esse acordo, o Furacão, por exemplo, não tinha um título internacional, né? Até bateu na trave naquela temporada com o vice-campeonato da Libertadores, mas depois daquilo já conquistou, por exemplo, a Copa Sul-Americana, 2 títulos, né, inclusive, né, dessa competição internacional, finais de Copa do Brasil e o próprio título também na temporada de 2019, então acho que são pontos positivos que podem elevar esse valor, essa quantia também para o Furacão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, torcedor do Atlético Paranaense, o que você pensa sobre o assunto, né? Você gosta dessa ideia de ter um name rights novamente, né, na Arena da Baixada, fator que não acontece desde lá da metade do ano de 2008. Em relação aos valores, qual seria ali justo para a direção do Furacão cobrar agora, né, da Liga, que vai se chamar o estádio a partir possivelmente dessa reta final agora do ano de 2022. Enfim, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Pode comentar aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também, se inscrever no nosso canal e conferir os nossos outros vídeos relacionados à equipe do Furacão. Tem novidade em relação à clube empresa, até mesmo outras contratações, né? O Fernandinho chegando também nessa metade do ano. Enfim, tudo que você precisa saber sobre os bastidores do Furacão aqui também no YouTube do Black Card. Não se esqueça também de conferir a UP Sportsbet, já corre lá, faz sua aposta esportiva para esse próximo jogo do Furacão contra a equipe do Santos na própria Arena da Baixada. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!